Tá. Pronto, vamos começar agora. Só abrir aqui o edital logo. Pronto, tá abrindo aí a tela para vocês. Tá dando para visualizar aí direitinho? Show. Só para desencargo aqui de alguém não saber acessar o site, ó, vou voltar aqui pro Google, só para poder adiantar essa parte. Acredito que já não seja um problema. Ah, tá no Bing, mas vai dar no mesmo. É só pesquisar Colégio Pedro II, entrar logo nesse primeiro site e apertar, gente, nesse terceiro botão aqui. Tá escrito DHUI Concursos e Seleções. E a partir daqui, vocês vão conseguir ter um acesso ao site, ter um acesso a provas anteriores, ter um acesso a todos os certames, enfim, do colégio, né, à disposição de vocês. Vocês estão se inscrevendo para o ensino médio diurno, correto? Isso aí? Ensino médio diurno. Alguém se inscreveu para técnico ou só diurno? Diurno é ensino médio regular. Só isso? Beleza, beleza. Então, seria esse aqui, ó. Admissão à primeira série do ensino médio regular diurno. Quando você aperta, ele abre essa aba aqui, à direita de vocês, que está aqui, inscrição, R$ 60. Esse, inclusive, é o valor da inscrição da prova. E aqui vocês têm dois boxes de informação, um com um edital e outro com perguntas e respostas. Ó, vocês abrirem aqui o de perguntas e respostas. Vai aparecer esse PDF aqui. Eles usam esse PDF todos os anos, né? Tirando algumas dúvidas sobre o valor da taxa, como pode se inscrever, enfim. É bem bom para quem está com algum tipo de dúvida, mas vamos ao edital, que é o que importa aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, edital. Ellen, mas por que que eu tenho que ficar lendo o edital? É importante, gente, por N motivos. Primeiro, inibe que você erre alguma coisa. E erre em qualquer sentido. Tanto quando você estiver fazendo a sua inscrição, quando se você passar, se Deus quiser, cada um aqui vai passar, recebemos, não ocorrer nenhum erro na hora de fazer a matrícula. Vou contar uma experiência para vocês que aconteceu no dia que eu fiz a minha matrícula no Pedro II, que é uma coisa muito comum que acontece, tipo, demais entre a galera que vai fazer a matrícula. Devido ao fato de não ter lido o edital, muitas pessoas esquecem documentação ou erram a documentação que precisam levar ou erram a cota. E o que que acontece? Quando você erra a cota, você é eliminado. Você pode passar com a maior nota possível. Chegou lá na hora da matrícula, perdeu a vaga. Esqueceu documentação, perdeu a vaga. Enfim, muitos motivos levam. E aí, então, vou contar o que que aconteceu para vocês no dia que eu fiz a minha matrícula no colégio. Eu entrei com a minha mãe na sala da secretaria de lá e uma das secretárias pegou toda a minha documentação e começou a empilhar assim, e eu fui ajudando ela a preencher algumas coisas que a gente tem que preencher no ato da matrícula. E, ao mesmo tempo, se não me engano, são mais duas secretárias atendendo a outros alunos. E enquanto eu estava sendo atendida, um desses alunos, ou melhor, responsável desses alunos, foi lá para fazer a matrícula. E sabe o que que aconteceu? Esse rapaz que ia se matricular era negro. Ele não estava lá, mas a mãe dele, pelo que falou, deu a entender que ele era negro. No entanto, o menino era aluno de escola particular. Ele não era aluno de escola pública. E os pais inscreveram ele na cota de escola pública e racial. Ele tinha passado aparentemente com uma boa nota, mas ele perdeu a vaga.
Eu lembro que os pais saíram completamente arrasados de lá, porque ficaram sem entender. Ai, meu Deus, por quê? Isso acontece porque a pessoa não leu o edital. Se você ler, assim, dá uma pequena lida no edital, esse problema teria sido facilmente resolvido e a pessoa não teria perdido a vaga. Inclusive, se tiver acontecido o caso de você ter feito a inscrição errada, você tem a possibilidade de recorrer e consertar a sua inscrição. É só pedir para recorrer. Tem um termo mais correto, mas você tem que recorrer à inscrição, se não me engano, em São Cristóvão. E lá eles consertam a inscrição todinha para você. Então, se você tiver se inscrevido numa cota e você for, por exemplo, de ampla concorrência, você tem que recorrer e lá você conserta o erro da sua inscrição. Então, se houver algum tipo de erro, é só procurar essa parte do edital que está falando sobre isso e você ir lá e consertar. Mas vamos aqui ao ponto importante. Descer aqui. Ó, das vagas, esse ano o concurso está dando 426 vagas. Estão distribuídas em 36 para o centro, 100 para Caxias, 160 para Niterói, 110 para Realengo 2 e 20 para São Cristóvão 3. Pergunta: estão se inscrevendo para qual campus? Hein? Quem se inscreveu aí? De Caxias. Caxias, Caxias. Caxias também. Mariana, eu sei que é Caxias também. Letícia, eu também sei que é Caxias. João, Caxias? Não, o do centro. Boa. Rebeca, Valentina, se vocês prosseguirem aí com a minha ideia de inscrição, vocês vão para onde? Eu vou pro de São Cristóvão. Cristóvão. Valentina, Eu de Caxias mesmo. show. Venham para Caxias, o melhor campus. Aqui temos algumas indicações sobre as vagas, né? Aí aqui, ó, tem já uma indicação sobre cota, ó, o candidato que no momento da matrícula não consiga comprovar que estudou integralmente do primeiro ao nono ano do ensino fundamental em escola pública da rede municipal, estadual ou federal perderá direito à vaga. Foi justamente o que aconteceu com aquela pessoa que eu falei que fez a matrícula no mesmo momento que eu, não conseguiu comprovar que estava estudando na rede pública, então perdeu a vaga. Então tem que tomar um cuidado bem grande, é isso. Aqui tem outras indicações, mas acredito que não sejam coisas assim tão relevantes para a gente tratar agora. São coisas sobre a vaga mesmo. Temos aqui mais indicações sobre vagas. Aqui, ó, também tem, ó, indicações sobre grupo de vagas. Aqui está explicando com detalhes as cotas. Descer mais um pouquinho aqui, ó. Inscrição, tá falando que o valor da inscrição é R$ 60. Tá falando aqui, ó, que começou no dia 12, a partir das 2 horas da tarde, e vai até 23h59 do dia 4 de outubro. Então, corre aí quem não começou a fazer inscrição. Tem tempo, mas se puder adiantar, adiantem logo. Opa, quase que eu fechei aqui a tela. Descer aqui mais um pouquinho, ó. Tem falando aqui sobre isenção. Não sei se alguém aqui na aula tem direito à isenção. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas também indico a ler o documento direitinho para saber se tem direito. Descer aqui logo para a parte que nos interessa. O Cauã, aqui, ó. Essa parte aqui tá falando da pontuação. Ó, da prova objetiva de múltipla escolha. A prova objetiva de múltipla escolha são essas provas que a gente pega para fazer durante as monitorias. São essas provas de marcar X, né, que tem as alternativas e a gente marca. Vai ser aplicada uma prova de caráter eliminatório e classificatório com a seguinte distribuição. São 10 questões de português, 10 questões de matemática. Cada questão vale 1 ponto. Aí você tem um total de 20 pontos. Beleza? Então, Cauã, não mudou. Eu acho que talvez você leu aqui e deu a entender que era 1 ponto nas 10 questões, mas não é isso não. É 1 ponto por questão. Então, você tem a possibilidade de tirar até 10 em português e até 10 em matemática. Juntando as duas notas, 20 pontos. Aqui, ó, são
4 alternativas de A a D, com só uma única resposta correta. Uma pessoa que tirar zero em pelo menos uma das disciplinas vai ter a sua prova eliminada. Tem aqui falando um pouco sobre folha de resposta. Pergunta também, vocês já estão acostumados a lidar com folhas de resposta no colégio ou não? Já? Deixa eu descer aqui a carinha de vocês para ver. Tá. Maria Eduarda, tá assim? Letícia já está acostumada? Mari também? Show, show. Que bom, que bom. Uma dica aí para vocês. Recomendo que vocês usem a identidade de vocês para preencher a folha de resposta. É um macete aí que é muito bom para vocês usarem para preencher folha de resposta. Literalmente assim, vocês têm a folha, suponha que isso aqui seja a folha. Aí você tem, né, as bolinhas assim para você preencher. Vocês vão pegar a identidade de vocês, suponha que meu celular seja a minha identidade, e vocês vão fazendo assim, por exemplo, aqui é a 1. Marcou a 1, desce. Marcou a 2, desce. Vai assim, só para vocês poderem delimitar o espaço que vocês estão marcando e não acontecer de vocês errarem na hora de transpassar as respostas para o cartão resposta. Porque pode acontecer de vocês acabarem errando, sem querer, na hora de transpassar as respostas. Isso aconteceu comigo na prova do sexto ano. Quando eu fiz, eu acabei errando algumas respostas que eu passei por cartão resposta por não ter tido essa atenção. Então, é uma recomendação aí para vocês. Aqui tem mais algumas indicações, são coisas assim bem tranquilas, mas vamos descer. Temos aqui a nossa redação falando. Ó, vai ser aplicada uma redação de caráter eliminatório e classificatório no mesmo dia da realização de prova objetiva sobre tema constante do caderno de prova. Ou seja, o tema que vocês verem sendo abordados nos textos da prova de português serão o tema da redação. Por exemplo, se vocês verem textos na prova de português, um poema, um artigo científico falando sobre, não sei, Covid-19, o tema da redação terá relação com isso. E muito possivelmente a prova pedirá para você se basear tanto nos textos que vierem assim de poemas quanto nesses artigos. Enfim, geralmente a prova pede para você se basear nos textos que a prova disponibiliza. Texto 1, texto 2, texto 3. Por isso que, inclusive, os textos vêm numerados. Assim como o cartão resposta, você também tem uma, digamos, folha para redação, que no caso é chamada de folha de texto definitiva. Você precisa passar a sua redação para essa folha e você tem que entregar ela para o seu fiscal assim que você terminar. E ó, tem aqui, ó, sem qualquer termo que identifique o candidato. Eu acho que eu conversei isso com vocês quando a gente estava estudando carta argumentativa, né? Sobre como que a gente não pode se identificar quando a gente está escrevendo a redação, porque isso pode te eliminar. Hipoteticamente, aquilo pode servir para algum tipo de esquema de inserção de alguém lá dentro do concurso. Alguém conseguiu uma nota mais alta porque se identificou. Por exemplo, supondo que eu seja uma corretora da prova, a Rebeca fez a prova, ela, não sei, escreveu o nome dela na redação, ou fez algum símbolo, que nem ela, tô vendo ali que o nome dela é Rebeca, menor que 3. Se ela fizer um menor que 3 na prova, ela vai ser eliminada. Ah, mas é um coraçãozinho, não tem nada demais. Vai ser eliminada. Não pode. Porque isso é uma forma de identificação. Se eu hipoteticamente fosse uma corretora e eu sei que a Rebeca vai se identificar através de um coração feito como um menor que 3, eu poderia favorecer ela na prova. Isso é contra as regras. Então, nenhuma forma de identificação pode ser feita durante a redação. Nem um risquinho aleatório, nem um desenhozinho, nem um nome, nem uma assinatura, nada, nada, nada. Você só escreve o seu nome onde é indicado que você escreva. Não pediram, não escreva. Aqui, Cauã, a redação vale 10 pontos e vai ser realizada no horário previsto para a realização da prova objetiva. Muito possivelmente tem aqui ao decorrer do edital falando quanto tempo de prova tem, que a gente não passou por aqui ainda, mas muito possivelmente tem.
Ó, aqui, ó, indicação da extensão do texto. A redação tem que ter um mínimo de 20 linhas e máximo de 25. Então, quem está acostumado a escrever pouco pode se forçar a escrever mais, hein? Então, vamos lá. 20 a 25. Descendo aqui. Ah, esse aqui é um ponto bem interessante, gente. Serão corrigidas as redações em número 6 vezes maior que o número de vagas, considerando-se a classificação obtida no somatório de notas da prova objetiva e o grupo de inscrição dos candidatos. Aí você fala assim, Ellen, tá em grego. O que é isso? Que é literalmente isso que passa na cabeça de vocês, está em grego. O que isso aí quer dizer? Falou muito, não falou nada. Então, basicamente, ó, eu vou até passar um marca-texto aqui só para chamar a atenção de vocês para isso aqui. Ó, tô passando aqui em azul. Prestem atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Lembra quando vocês leram ali em cima que a prova objetiva do Pedro II é classificatória e eliminatória? Não estava escrito lá que a prova objetiva é classificatória e eliminatória. Classificatória quer dizer que quanto maior a tua nota, mais alta vai ser a tua posição ali na disposição final de notas, correto? Se você teve uma nota muito alta, você vai ficar nas posições ali mais próximas da primeira. Se você teve uma nota muito baixa, vai acontecer o contrário. Só que, Ellen, e esse eliminatória? Esse eliminatória tem um sentido. Vou explicar para vocês agora. Não sei se todos têm ciência disso, mas o Pedro II, embora seja uma prova que tem matemática, português e redação, ele é dividido em duas fases. Isso aqui é um pouco subentendido, mas vocês vão entender o porquê que eu estou falando que é dividido em duas fases. Você tem uma primeira fase e uma segunda fase. Essa primeira fase se chama correção da prova objetiva. É aqui que esse negocinho aqui vai entrar. Que esse artigo aí 7.9 vai entrar. Atenção aqui. Então, gente, o Pedro II corrige primeiro as provas de português e matemática. Ou seja, a prova objetiva é corrigida antes da redação. Só que tem um porém aqui. Nem todo mundo tem a sua redação corrigida. As redações não são todas corrigidas. E não são todas corrigidas por causa desse tópico 7.9. O que acontece basicamente? Vocês vão entrar em competição com outras milhares de pessoas. Vamos supor aí que é um concurso de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Aí, vocês têm 20 vagas. 1.000 pessoas disputando 20 vagas. Só que vocês leram aqui. Número 6 vezes maior que o número de vagas. O número de vagas é 20. 6 vezes maior, 120, né? Então, isso aqui é a quantidade de pessoas que vai ter a sua redação corrigida. Para vocês verem, é muito acirrado. É muito acirrado mesmo. De 1.000 para 120 é muita coisa. Ou melhor, é muito pouca coisa, na verdade. É um percentual assim muito pequenininho de alunos que vão para a correção da redação. E a partir desse 120 aqui, a gente está falando aqui de uma situação onde existem 20 vagas, né? Não são sempre 120 vagas levadas em conta, mas isso aqui
vocês vão conseguir elencar a partir da quantidade de vagas, mas 120 vagas. A nota de corte também vai ser estabelecida em ponto dessa quantidade aqui de número 6 vezes maior que a quantidade de vagas. Se em torno dessas 120 pessoas a média de pontuação for, por exemplo, 15 pontos, vamos supor que dentro dessas 120 pessoas tiveram, sei lá, até não sei, até 107 pessoas tiveram a nota até 16. E o restante, as outras 13, ficaram com 15. Se tiver uma quantidade menor que, tipo, ultrapassa um pouquinho essas 120, eles vão contar com 15, e 15 vai ser a nota de corte. Entenderam mais ou menos isso? Ou ficou um pouco difícil? Eu sei que é um pouco abstrato, mas deu para entender isso? Ou seja, a nota de corte também vai ser estabelecida diante da quantidade de vagas, ó, diante da quantidade de redações que vão ser corrigidas. Então, aí